Organizar aqui, né, os apetrechos. Então, pessoal, vamos começar com a nossa oração inicial. Pode ficar sentado mesmo, não precisa levantar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguém queria fazer a oração? Que eu tenho feito por causa do microfone, mas eu tenho outro aqui, pode pôr. Ou eu faço? Faz. Então tá. Então vamos pedir para que Deus nos abençoe em mais uma noite de estudo, mais uma noite de encontro com Ele, através da palavra. Para que Ele vá nos abençoando, nos iluminando com o Teu Santo Espírito. Para que sempre possamos compreender melhor e compreender bem o que está dito no Seu Evangelho, na Sua Boa Nova. Por isso damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, minha gente, hoje a gente começa o Evangelho de Lucas. É um evangelho que eu gosto muito, principalmente essa parte inicial. Como a gente estava conversando antes aqui com o Flávio, Lucas vai explicar muita coisa do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus, muitos detalhes, ele é bem detalhista nesse ponto. Então, muita coisa da questão da mariologia que a gente tem hoje, a gente puxa também do Evangelho de Lucas. Então, introduzindo, Lucas ele era grego. Ele era médico, ele foi discípulo de Paulo. Então, sendo médico, ele era muito afeito à relação das coisas com a ciência mesmo, muito detalhista nas coisas que ele investigava. O próprio nome dele, Lucas, significa portador de luz, a tradução do nome dele. Então, encaixa muito com a pessoa que ele foi durante a sua vida, né? Além de ser médico, existem alguns estudiosos que falam que Lucas ele foi também um grande estudioso das leis. Então, por ser estudioso das leis, então ele seria um advogado, também além de médico. Por ser esse estudioso das leis, tem alguns estudiosos da Bíblia, alguns biblistas, que falam que essa peça, que é o Evangelho de Lucas, mais os Atos dos Apóstolos, seria até, de certa forma, uma peça jurídica, que ele estaria fazendo em defesa de Paulo. Que ele começa contando a história do nascimento de Jesus, contando toda a vida de Jesus, e segue nos Atos dos Apóstolos contando tudo o que aconteceu com as primeiras comunidades cristãs. Como Paulo estava preso, teria sido utilizado o seu escrito como uma peça jurídica também. Alguns estudiosos defendem isso. Então, para começar, a gente nem vai começar lendo o Evangelho de Lucas. Já pega lá a carta aos Colossenses. Sim, o Atos dos Apóstolos todo foi escrito por Lucas. Inclusive, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, originalmente, eles eram um volume só. Eram 2 livros, mas em um volume só. Aí, quando foi feito o cânon bíblico, que foi dividido, daí a história do nascimento de Jesus até a ressurreição como Evangelho. E o restante, daí, primeiras comunidades como Atos. Então, é Colossenses, né? Colossenses? É ali por perto de Hebreus. É antes de Timóteo, depois de Efésios. Então, passa os Atos dos Apóstolos, passa Efésios, passa Coríntios antes, né? Depois Efésios, daí vem Colossenses. Filipenses é bem pequenininho. Isso aí. Colossenses também foi escrito por Lucas? Não. As cartas, elas foram escritas, as cartas às comunidades, que é Colossenses, Filipenses, Hebreus, todas essas cartas, elas foram escritas por Paulo.
E daí tem as cartas, por exemplo, a carta de Pedro, que foi escrita por Pedro, carta de Tiago, escrita por Tiago, carta de João, por João. Oi? Por Timóteo. Mas as que são de nomes de localidades, de comunidades, foram todas escritas por Paulo. Então, ali em Colossenses capítulo 4, versículos 13 e 14, olha o que diz lá. Dou-vos testemunho de que ele se empenha muito por vós e pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então aqui já está mostrando que Lucas de fato era médico. Né? Da onde que a gente tira que ele era médico? Da própria Bíblia ela já vem dizendo isso, né? Que ele era médico. Agora vai lá para a carta de Filemon. É na sequência, um pouquinho mais para frente, passa... Filemon é uma carta muito pequena, não tem nem capítulo. Ela é só um capítulo. É bem difícil de encontrar aqui. É uma paginazinha. É. De João é uma cartinha bem pequenininha. Jesus, até eu perdi aqui. Perdi o Filemon, gente. Aqui, ó. Aqui eu tô perto agora. Tá. Filemon, então, versículo 23 e 24. Diz assim: saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então aqui é mais para a gente perceber que Lucas também era muito conhecido, tanto como Paulo, porque ele era seguidor de Paulo. Então as cartas, os escritos já vão mostrando que Lucas tinha o seu status dentro das comunidades, né? Agora vamos ver a segunda carta de Timóteo. A gente vai jogando de um lado para o outro, né? Já se perde. Quem achou, diga onde fica. É, né? Jesus, querido, estou perdido nos livros. Aqui. Segunda de Timóteo, capítulo 4, versículos 10 e 11. Diz assim, capítulo 4, versículo 10. Pois se nós trabalhamos... Ah, não, eu estou na primeira Timóteo, é a segunda Timóteo. É na segunda Timóteo, na sequência. Capítulo 4. Versículo 10 e 11. Olha lá. Pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Então aqui a gente vê, na verdade, o nome de dois evangelistas, que é Lucas e Marcos. Esse Marcos daqui era o mesmo Marcos do Evangelho de Marcos. Agora, olha que interessante. Deixa eu até marcar aqui para depois voltar. Vai lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15.
Os Atos é mais fácil de encontrar. Capítulo 15. Versículo 36. Olha só o que diz lá, ó. Versículo 36. Vou ler do 36 a 40. Depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, Paulo era o primeiro parceiro de Paulo foi Barnabé. E ele falou para Barnabé para voltarem nas comunidades que eles já tinham passado, para ver como estão. Olha só, agora. Mas Barnabé queria levar consigo também João, cognominado Marcos. É o Marcos evangelista. Então, o Barnabé, Paulo chamou Barnabé e falou: vamos voltar a viajar nessas áreas que a gente já passou. Aí Barnabé falou: bah, mas se a gente levar Marcos junto. Aí olha a sequência. Cognominado Marcos. Enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhasse no trabalho. Eles tinham brigado. Marcos tinha brigado com Paulo, porque Marcos estava junto de Paulo em uma das missões, e depois que terminou essa missão, ele disse: não, eu vou cuidar um pouco da minha vida. E daí Paulo não gostou disso. Quando Barnabé falou para levar Marcos junto, Paulo disse: não, ele me largou, não vai junto. Aí olha a sequência. Não, eu já vou chegar lá. Olha a sequência. Exigia que não levasse aquele que eu deixara desde o Panfilha. Tá. Olha só. A irritação tornou-se tal que eles se separaram um do outro. Por causa de Marcos, Paulo brigou com Barnabé. Separaram um do outro. Barnabé, pois, tomando Marcos consigo, embarcou para Chipre. Quanto a Paulo, escolheu Silas e partiu recomendado a graça de Deus pelos irmãos. Paulo brigou com Marcos, aí Barnabé queria levar Marcos, aí Paulo não queria, daí Paulo brigou com Barnabé. E hoje a gente se incomoda quando alguém do nosso meio, como é que tá na igreja, faz essas coisas, fica brigando com todo mundo. Lá já tinha isso. E aí, voltando lá, não precisa voltar agora, mas voltando lá no que a gente leu antes de Timóteo, essa carta de Timóteo, na verdade, não é de Timóteo, é carta de Paulo a Timóteo. Aqui, Paulo já está no fim da vida. E olha o que a gente leu antes, né? Que ele mandou chamar algumas pessoas para continuar a obra. E entre as pessoas, ele chamou Lucas, que Lucas está comigo, ele diz, né? E daí ele fala: toma contigo Marcos. Aqui ele se reconciliou com Marcos. Então, quer dizer, o importante não não vou dizer o importante, o problema, se tu brigar com a pessoa, existe o problema. Mas se tu não te reconciliar, o problema é maior. Aqui Paulo, no final da vida, ele viu: não, o cara me ajudou um monte enquanto esteve comigo. Então, chama ele de volta para a missão. Então, é muito interessante fazer esses jogos, né, de um lado para o outro. Marcos era discípulo de Pedro ou de Paulo? Marcos era de Pedro. O Evangelho de Marcos todo é escrito sobre o que Pedro contava para ele. João Marcos, então. João Marcos, o nome dele. O nome João aqui diz cognominado Marcos. Então ele tinha os dois nomes. Então o Evangelho de Lucas, então já voltando de novo para o tema central, ele foi escrito por volta do ano de 65 depois de Cristo. Nessa época, as cartas de Paulo já existiam, praticamente tudo já tinha sido escrito. Só não existia ainda os escritos de João, que João foi escrever daí já na sua velhice, nos seus 85 anos, quando ele estava preso na ilha de Patmos, que daí ele escreveu o Evangelho, escreveu as cartas e escreveu o Apocalipse. Então, fora isso, todo o restante já era conhecido, já rodava esses escritos pelas comunidades, né? Lucas, então, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Tudo que ele conheceu de Jesus foi através de Paulo, através da missão, né, que ele tinha junto com Paulo. E o relato dele é repleto de detalhes
Até porque ele foi buscar as informações. Inclusive no The Chosen tem uma das temporadas, agora não me lembro qual, que aparece entrevistas, né? Alguém entrevistando as pessoas. Ali no caso eu acho que é João até que faz aquelas entrevistas. Mas é mais ou menos aquilo ali que Lucas fez quando foi escrever. Ele foi entrevistar as pessoas, como ele não tinha vivido aquilo lá, como Mateus viveu, como João viveu, então ele precisava se embasar em alguma coisa, né? Ter por base algo. E além do relato de Paulo, ele foi buscar também quem tinha vivido com Jesus. E é por isso que o relato dele com Maria é tão detalhado, porque ele vai entrevistar Maria para poder escrever. E daí ali a gente ganha muitas pérolas que a gente vai ver na sequência por conta dessa conexão que ele teve com as pessoas que ele entrevistou. Paulo, mais ou menos, ele tinha a idade de Pedro? Paulo era mais jovem, mais jovem. Ele também não vê Jesus, Paulo ele até nasceu no tempo de Jesus, mas ele não chegou a conviver. Paulo, ele foi um fariseu. Ele estudou na escola dos fariseus. Então, ele era um fariseu. Por isso que ele perseguia tanto os cristãos, né? Porque os fariseus não gostavam. Então, ele tinha essa noção dele de que ele tinha que combater. Aí, quando tem a história lá, que daí ele... Até a gente costuma dizer, Paulo caiu do cavalo, né? Na Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Na Bíblia diz que ele estava no caminho de Damasco e ele caiu em terra. Mas não fala assim que ele estava montado num cavalo e ele caiu do cavalo. A gente que costuma, porque como ele caiu prostrado em terra, a gente diz, não, se ele estava viajando, ele estava a cavalo. Se ele caiu de um cavalo. Mas na Bíblia em si não diz que ele caiu do cavalo. Né? Seguindo aqui então. Além do Evangelho, então, como a gente já falou, né, ele escreveu os Atos dos Apóstolos e eram unidos, né, os dois escritos. Certo. Agora sim, vamos pegar ali o Evangelho de Lucas e vamos ver. Eu vou ler do versículo 1 ao 4. Ali, versículo 1, então, diz assim: Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, e aqui ele mesmo está falando, né, que já existem muitos escritos, e aqui ele está sugerindo, então, já existem evangelhos feitos, já existem as cartas, né? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, Mateus, que foi testemunho ocular, Marcos através de Pedro. A mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação. Aqui ele diz que ele investigou o que ele está escrevendo. A acurada investigação de tudo desde o princípio. Escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Aqui ele está direcionando a escrita a uma pessoa chamada Teófilo, né? Mas quem que era esse Teófilo? Esse Teófilo não tem em lugar nenhum. Então até eu pedi o giz por causa disso. Ó. O que acontece? A gente vai falar, por exemplo, democracia. Né? Democracia. São duas palavras do grego, né? Demo é povo, cracia é poder. Daí a gente vai falar da teocracia. Teocracia. Ó, cracia, poder, né? Poder. O que é teo? Deus. Então, quando a gente fala em teocracia, é um poder que emana de Deus. Democracia é um poder que emana do povo. Deixa eu apagar aqui, vocês já vão ver onde é que vamos chegar. Tá? Vou deixar ali. Aí a gente vai falar filosofia. Filosofia. São duas palavras também. Filo é sabedoria. Sabedoria. Sofia é amigo.
Agora, não, peraí, inverti. É o inverso aqui. É sabedoria e filo, amigo. Aí quando a gente fala Teófilo, Teófilo, a gente divide aqui, fica amigo de Deus. Então quer dizer, o Teófilo não quer dizer que seja uma pessoa com o nome Teófilo. Ele está direcionando a escrita dele, Lucas direciona a escrita dele para quem é amigo de Deus. Ou seja, para cada um de nós. Então, é interessante fazer essas relações. No vídeo ficou... Oi? Na minha Bíblia faz um asterisco do Teófilo. Aham. Aí tu olha na nota da fé que tá personagem desconhecido. Porque não existiu assim, na narrativa bíblica não existiu nenhuma pessoa chamada Teófilo. Nos Atos dos Apóstolos, ele vai direcionar de novo a Teófilo. Se a gente for pegar o início dos Atos dos Apóstolos, nem precisa pegar ali, só deixa que eu pego aqui para a gente ver. Ele começa assim, ó, fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Então, ele está falando para os amigos de Deus, né, para todos nós. Então, Lucas tem a preocupação de colocar datas, inclusive, na apuração dele. Né? Naquela época, as datas elas eram muito contadas através dos tempos dos governantes. Tipo, nasceu o filho do Flávio, mas que ano que ele nasceu? Foi no 3º ano do reinado de fulano de tal, 3º ano do reinado de Tibério César. Né? Então eles contavam muito a partir dos reinados. E Lucas ele usa muito essa questão. Vamos pegar ali para ver na sequência. Eu vou ler do versículo 5 ao 25 que a gente vai perceber isso. Ó, nos dias de Herodes, rei da Judéia, ou seja, aqui ele já está colocando uma data. Na época em que Herodes era o governante da Judéia. Houve um sacerdote chamado Zacarias da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: isto fez por mim o Senhor,
quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Olha só. Ali a gente viu que ele começa colocando uma data, né? No tempo de Herodes. Herodes, ele era subordinado ao Império Romano. Ele era o governante da região toda de Israel, mas ele era subordinado ao Império Romano, que já tinha dominado aquela região. Então ele era como se fosse um governador de um estado. Vamos supor assim que o Império Romano fosse um grande país, né, de monarquia, e Herodes, então, era um governador de um estado, né, desses governados no total por Roma. Zacarias, então, ele era sacerdote do templo e ele estava realizando o seu trabalho sacerdotal no templo. Por que ele realizava esse trabalho sacerdotal no templo? Se a gente pegar o livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 30, versículos 7 e 8. Olha o que diz lá. Arão fará fumegar sobre ele o incenso aromático, cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, ele o fará fumegar. Quando Arão acender as lâmpadas ao crepúsculo, a fará fumegar. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé para vossas gerações. Era esse trabalho aqui que o Êxodo previa que Zacarias, como sacerdote, estava fazendo naquele dia. Os sacerdotes, eles cumpriam 15 dias de trabalho no templo, no santuário ali. Depois eles voltavam para casa. Então eles moravam em outras cidades, em outros lugares, não precisavam morar em Jerusalém. Então tinha os 15 dias que eles deveriam estar lá cumprindo esses trabalhos. Eles faziam todos os trabalhos no templo e depois eles retornavam para casa. Zacarias e Isabel, eles moravam em Ain Carim, uma cidade chamada Ain Carim. É cerca de 7 a 8 quilômetros de distância de Jerusalém, essa localidade. Então eram cidades muito próximas, né? Belém também, Belém era 5 quilômetros de Jerusalém. Tudo cidadezinhas ao redor, como se fosse região, Porto Alegre, era Jerusalém era Porto Alegre. Aí todas as cidades aí, Cachoeirinha e ao redor, que são pertinho, eram essas cidadezinhas, né, menores. Os sacerdotes, normalmente, eles eram também do grupo dos saduceus. Existiam os fariseus, como a gente vem falando muitas vezes, e os saduceus. Saduceus era um outro grupo religioso político, né, um pouco diferente dos fariseus, mas que também não admitiam Jesus Cristo depois. Os saduceus, eles tinham uma questão bem diferenciada até dos fariseus. Se a gente pegar ali Atos 23, capítulo 23, a gente vai ver uma questão bem interessante a respeito dos saduceus. Versículo 8. Diz assim: pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Então os fariseus acreditavam que existia ressurreição e que a pessoa tinha um espírito, que existiam anjos também. Os saduceus não acreditavam. E Zacarias, sendo saduceu, um anjo aparece para ele. Imagina como é que ficou a cabeça dele quando ele está lá dentro do templo, dentro do santuário, queimando os incensos, e um anjo chega e se coloca na frente dele, né? Exato, pode ser que ele não acreditou logo. Exatamente. Daí a gente vai chegar ali também. No Evangelho existem várias citações sobre os anjos, né? E a palavra, é bom a gente também ver sobre a palavra anjo, né? O que ela quer dizer. Até deixa eu escrever aqui também, fica mais fácil de visualizar, já que a gente tem giz hoje. A gente sabe, a palavra é evangelho, né? A palavra é evangelho. Evangelho.
Normalmente as palavras elas são sempre compostas, né? Essa aqui tem a divisão noev, angélio. Então, no caso, seria angelos no grego. Angelos ou angelion também eles usam. Vou colocar angelos. Então, ev, angelos. Evangelho, a tradução para evangelho que a gente usa é boa nova, né? Boa notícia. Boa nova. Vou colocar boa notícia. Notícia. Ou seja, é boa e angelos, notícia. E de angelos vem a palavra anjo. Então o que é anjo? Por que a gente fala que o anjo Gabriel, como é que é? O anjo Gabriel fugiu a palavra mensageiro, porque ele é anunciador de uma notícia. Anjo. Ou seja, a palavra anjo, ela não quer dizer outra coisa senão mensageiro. A gente não sabe como é que esse anjo apareceu. No caso aqui de Zacarias, diz que foi um anjo. Então, imagina-se que foi no seu corpo glorioso, corpo que ele vem. Mas depois a gente vai ver lá em a anunciação de Gabriel a Maria, a gente vai ver que é um pouco diferente. Então, ali para Maria a gente não sabe, porque daqui a pouco ele pode ter vindo em formato de homem, como aconteceu na ressurreição, que anjos apareceram para Maria Madalena perguntando: por que tu procura? E ela não sabia que eram anjos. Por quê? Porque eles estavam em corpo humano, em corpo de pessoa. Porque não tem como descrever, porque eles não têm mesmo uma forma, eles são espírito, essencialmente espírito. Então, o anjo com asa, isso aí depois a gente vai chegar num ponto que a gente vai ver também. Mas tudo tem a ver, o anjo assim com asa tem a ver com a cultura da época. Mas a gente vai chegar num ponto que a gente vai ver isso aí também. Tá, peraí que eu perdi o fio da meada. Tava falando, Tá, beleza. Então, seguindo aqui, não ter filhos para um casal daquela época era um sinal até de maldição. Como se nascesse um filho cego, era sinal que ou os pais pecaram ou o filho pecou. Imagina o filho pecar dentro da barriga, não tem como. Mas era o que eles acreditavam. E da mesma forma, se um casal casasse e não tivesse filhos, eles não tinham a noção de que a pessoa podia ter um problema físico, né, que impedisse ela de engravidar, ou o homem de inseminar. Né? Então, era sinal de que Deus tinha... era uma maldição de Deus. E Zacarias, sendo um sacerdote, né, eles cumpriam todos os preceitos que a religião dizia para eles cumprirem. E ele era um sacerdote. Então, imagina como que aquele casal vivia sem ter filhos, né? Inclusive, Zacarias, naquela cultura machista da época, Zacarias ele poderia até, a lei previa isso, que ele poderia entregar até uma carta de divórcio para a mulher dele, porque a mulher dele não deu filho para ele. Daqui a pouco a mulher dele não fosse estéril, quem era estéril era ele, mas ele podia entregar uma carta de divórcio porque ela não deu filho. Mas como eles eram muito corretos, né, muito tementes a Deus, eles sustentavam tudo isso. Olha só o que diz no versículo 15 ali que a gente leu. O versículo 15 ele diz assim, cadê os 15? Quando foi anunciado, né, que ela iria ser mãe, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. Então o anjo ele vai dizer que João, depois de nascer, ele não vai beber vinho nem bebida embriagante. O que isso está referindo? Que ele iria ser um consagrado nazireu, que chamava.
Nem precisa pegar, lá em Números fala, Números 6, do 1 ao 5, ele fala assim, ó, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto de nazireato, pelo qual se consagra a Yahvé, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre de vinho, de bebidas fermentadas, nem tomará suco, enfim, vai seguindo. Daí ele não, o nazireu não corta o cabelo, então provavelmente João Batista também tinha cabelo longo, não cortavam barba, era um voto que eles faziam. O anjo já anunciou que ele iria ser um nazireu. Versículo 16 e 17 diz assim, vamos ler de novo. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Ele caminhará à sua frente, olha só agora, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais para os filhos. Até João Batista, Elias era considerado o maior dos profetas. Por isso ele é citado pelo anjo. Com isso, o anjo está mostrando a missão que João teria, que era uma missão grandiosa, porque ele iria estar com o espírito e o poder de Elias. Inclusive, os espíritas, eles até usam essa passagem para dizer que João Batista seria a reencarnação de Elias. Mas a ideia é outra. A ideia é sobre a missão que Elias tinha, que João ia continuar levando adiante. Lá em Mateus 17, pega lá Mateus 17, versículo 10, 17, versículo 10, olha lá, 10 a 12. Os discípulos perguntaram-lhe, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Ou seja, os escribas estavam falando que Elias voltaria. Mas por que eles falavam que Elias voltaria? Porque a tradição dizia que Elias tinha ascendido ao céu numa carruagem de fogo. A gente costuma dizer, que é outra pequena falha, que a gente costuma dizer que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que ele estava numa carruagem e que ele subiu em um redemoinho. Só que a gente vai juntando uma coisa com outra e vai criando uma coisa que não é bem o que diz. Mas enfim, que ele subiu ao céu em corpo. Então eles acreditavam que Elias voltaria em corpo. E aí Jesus fala, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Aqui Jesus está falando de João, que veio com esse poder que Elias tinha, o poder da denúncia. Que Elias tinha muito esse poder da denúncia, de denunciar as coisas erradas, e era o que João fazia. Seguindo lá a leitura de Lucas, versículo 26, eu vou ler do 26, só 26 e 27. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Veja só. Maria, aqui diz que uma cidade de Nazaré. Nazaré a gente já comentou que era uma cidade muito pequena. Ela tinha em torno de 200 a 300 habitantes. Não tinha muito mais do que isso. Ela tinha de 700 a 900 metros de comprimento, a cidade inteira. Então era uma cidade muito pequena e por ser uma cidade muito pequena era muito pobre. Aqui diz que Maria estava desposada com um homem chamado José. O que é o desposar? Era uma espécie de noivado da época. Porém, quando a mulher era desposada por um homem, eles já eram considerados casados, só eles não podiam morar juntos. Esse noivado geralmente durava 1 ano, que era o tempo do marido preparar a casa para eles irem morar. Daí eles faziam a cerimônia e iriam morar juntos. E só teriam relações a partir do momento que eles morassem juntos, né? Então,
aqui diz que... onde é que está? Ó, aqui na sequência aqui que eu quero chamar a atenção. O anjo, quando apareceu para Zacarias, diz aqui na leitura, apareceu-lhe então o anjo do Senhor. Zacarias estava num lugar e o anjo apareceu. Aqui para Maria é diferente. Olha o que diz ali. Entrando onde ela estava, disse-lhe, o anjo disse a Maria. Ou seja, ele entrou em algum lugar. Por isso que pode ser que aqui ele estivesse em formato humano, como apareceu lá para Maria Madalena quando ela não encontrou o corpo de Jesus. Porque se um anjo aparece em um lugar, ele se materializa. Mas se ele precisa entrar em algum lugar, é porque ele tem que passar por algum lugar, alguma porta. Então, a gente não sabe, né? Aqui tem alguns estudiosos que dizem que ele teria aparecido em formato humano. Eu vou ler até o versículo 38. Entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esse é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então perceba o drama que Maria estava vivendo depois desse anúncio, né? Ela estava desposada por José e ela parece grávida, sem estar morando com ele. Lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25, vai mostrar o lado de José. Até é importante a gente ler ali em Mateus, porque apresenta esse lado de José que a gente às vezes passa batido, porque é tão bonita a história de Maria e da gravidez, que a gente esquece de ver o sentimento que José teve, né? Então, capítulo 1, versículo 18 a 25. Diz assim, Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. O que era repudiar em segredo? José decidiu sumir, capar o gato, escafeder, porque o que acontece? Se ele some, iria ficar a culpa nele, porque iriam achar que ele forçou uma relação com Maria antes do casamento, e que o filho seria dele. Daí Maria, sendo assim, era a vítima da situação. Sendo a vítima, ela não poderia ser condenada à morte. José decidiu repudiar ela por amor, para que não matassem ela, porque ela estando grávida de uma pessoa que não fosse seu marido, lembra o que aconteceu com a mulher adúltera? Levaram para apedrejar. Então Maria podia passar por isso. José decidiu assumir a culpa e fugir para que Maria não morresse. Então na sequência diz ali, enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo lhe ordenara e recebeu em sua casa a sua mulher. Então, o anjo ele se dirige a Maria, a gente viu lá em Lucas, pelo termo ave, que era o termo utilizado
para saudar os imperadores, né? Ave César, a gente vê nos filmes, né? Ave César. Então ele já chega para Maria com uma expressão destinada ao império, né? Aos reis. Então muitos vêm criticar que a gente fala a rainha, né? Maria Rainha, mas o anjo já falou isso. Então a gente só está repetindo o que o anjo falou. Tem algumas teorias que falam isso, mas o mais certo é que ele também fosse um jovem. Eu já ouvi teorias que falam que ele era um viúvo já de uma idade avançada. Até porque como ele faleceu, não conta a morte dele, mas quando Jesus inicia a sua vida, ele já teria falecido, né? Então, essa teoria se baseia nisso, né? No Jesus sem o José como figura de pai. Mas o mais aceito é que ele também fosse um jovem, que não tivesse tido outra família antes. Que até muitos evangélicos puxam para dizer até dos irmãos de Jesus, né? Porque, né? Só que os irmãos é como a gente falava outro dia, que eram os primos, né? Então a gente percebe aqui no anúncio do anjo para Maria que ele repete muita coisa que ele falou para Zacarias. Só que para Zacarias teve um efeito, que foi o que a Débora colocou antes. Para Maria teve outro. Por quê? Porque Zacarias, ele não acreditava em anjo. Então, o questionamento dele de como ele seria pai, se ele já era em idade avançada e a mulher dele também, era por falta de fé. O questionamento de Maria foi diferente. Como é que eu vou ser mãe? É praticamente a mesma coisa, ela questionou igual. Como é que eu vou ser mãe se eu não conheço o homem? Mas ela tinha fé que Deus podia fazer aquilo nela. Então, o anjo explica para ela o que vai acontecer. E aí ela diz, então, que seja feita a vontade do Senhor. Que é uma coisa que eu sempre bato, que a gente reza sem pedir que seja feita a vontade de Deus. E Maria, na primeira oração que aparece dela na Bíblia, ela já fala isso. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Né? Desde o princípio de Jesus, da concepção, ele está em meio a um escândalo. Porque, na época, a história da gravidez de Maria, ela vazou, né? Ela falou para a família ali, daqui a pouco alguém falou para o outro, o telefone sem fio, e o pessoal ficou sabendo. Tu imagina uma cidade com 300 habitantes. Né? Ela passou meses na casa de Isabel. Sim, E aí a gente vai ver o porquê que ela passou esse tempo na casa de Isabel. Que a gente costuma dizer que ela foi ajudar Isabel. Mas, na verdade, ela saiu fugida, para não perceberem que ela estava grávida, para que não vazasse mais ainda. E a gente vai perceber na Bíblia isso. José acho que também demorou para aceitar. Inclusive, a volta, isso aí a gente já está avançando até um pouco, mas é importante que tu traga. A volta dela para morar com José foi nesse interstício que José teve a revelação do anjo. Então ela ficou 3 meses lá com Isabel, teoricamente ajudando, mas na verdade fugida para lá, né? Até que nascesse João Batista. Nesse meio tempo, José teve a informação do anjo, em sonho. Receba Maria. Então José vai lá buscar Maria. Que não é simplesmente tu sair. Tu imagina, tu mora em Nazaré, tá? Para te viajar é a pé, no máximo em cima do lombo do burrinho, né? Nazaré para Jerusalém é 140 quilômetros. Até aí em Carim, onde morava Isabel, é 150 quilômetros, mais ou menos. Maria viajou tudo isso para se esconder. Porque lá ela sabia que ninguém conhecia ela. Fugir dos olhos das pessoas, né? Então, desde o princípio, essa concepção, ela foi um escândalo, né? Como eu falei, né? Vazou a história. E tem até um historiador do século II, chamado Celso, ele é um filósofo grego, ele escreveu um ensaio onde ele propõe que Maria foi rejeitada por José. José não queria mais casar com ela, e ela engravidou de um soldado romano chamado Pantera. Então até essa história saiu. O telefone sem fio é grande desde sempre.
Inclusive, tem no Talmud, que é um documento muito usado pelos judeus, tem um trecho que fala assim, Yeshu ben Pantera, que quer dizer Jesus, filho de Pantera. O Talmud, um documento judeu. Então, eles acreditavam que Maria tinha se encontrado com um soldado romano chamado Pantera, e que Pantera seria o pai verdadeiro de Jesus. Mas por que eles achavam isso? Para não assumir a concepção divina de Cristo. E outro fato interessante que eu anotei aqui para lembrar. Na Segunda Guerra, os nazistas, eles eram cristãos. E eles estavam perseguindo os judeus. Mas como é que tu é cristão e tu persegue judeu, que era a religião de Jesus, que era o povo de Jesus? Como é que tu explica isso? Então eles utilizavam essa mesma situação, mas Jesus não era judeu, porque ele era filho de Pantera, de um soldado romano. E o judaísmo se dava como hereditariedade. Então, seu pai não era judeu, o filho não era judeu, não tinha sangue judeu. Então eles usavam essa questão de Jesus ter sido filho biológico de um soldado romano para justificar a matança dos judeus. Olha até onde a gente vai, a loucura que chega à humanidade. Isso seria uma coisa bem recente. Agora, década de 30, 40. Então, imagina, eles ressuscitaram a história para poder justificar o injustificável. Já sendo contra Cristo, né? Por tabela, vai contra o Cristo. Seguindo ali o Evangelho, versículo 39. Vou ler do 39 a 45. Que era o que a gente adiantava ali antes. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Se ela fosse só para ajudar a prima Isabel, ela não precisava ter ido apressadamente, saído às pressas. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então aqui a gente vê a primeira parte da oração da Ave Maria, que muitas pessoas... Onde é que tem Ave Maria na Bíblia? Está aqui, Lucas. A primeira parte vem dali. E esse trecho, enquanto oração para o cristão, ele é usado desde o século IV. Então, é desde lá dos primórdios das comunidades cristãs. E a segunda parte, que daí sim é baseada, a Santa Maria, Mãe de Deus, que é baseada em dogmas, ele começou a ser utilizado no século XIV, 10 séculos após a primeira parte. Mas desde o século IV se utiliza a Ave Maria, até o meio ali, né, como oração. Está na Bíblia. Quando Isabel é saudada por Maria, João Batista pula de alegria no seu ventre. Aqui diz na Bíblia. Esse então seria o primeiro milagre de Jesus. Porque o milagre ainda dentro do ventre, né? Não um milagre físico, como foi a transformação da água em vinho, né? Mas um milagre espiritual. Porque quando as crianças se aproximaram, elas se reconheceram. Né? Então, tu imagina que coisa bonita assim, Maria chegando com Jesus no ventre e o bichinho dentro da barriga de Isabel pulando de alegria. E tu vê, não fala a Bíblia em momento algum que Jesus e João Batista tenham se encontrado durante a vida, até o momento do batismo. E olha só, quando Jesus aparece na fila para ser batizado, João Batista reconhece Jesus. A gente pode dizer que é quase certo que eles não se conheciam, porque a Bíblia não narra nada.
Então, é a mesma situação, só que daí agora é adultos, né? Aí, seguindo ali, o versículo 46. Daí é o cântico de Maria. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os corações orgulhosos, depôs poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou, cumulou de bens os famintos, e despediu ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Isso aqui é outra pérola que Lucas deixa para nós, que é o Cântico de Maria. Em algumas traduções está escrito Magnificat. Acho que na Ave Maria, na edição Ave Maria, é Magnificat. E isso é um presente que Lucas também nos deixou por ter entrevistado Maria, porque a única pessoa que poderia falar para ele que essa realidade aconteceu é a própria Nossa Senhora. E é um cântico de humildade, mas de força, porque ela fala aqui que olhou para a humilhação de sua serva, olhou para aquela que era pequenina. E às vezes a gente, por estar na igreja, às vezes a gente se coloca como superior dos outros. Quando a gente, na verdade, só está ali porque a gente é a pessoa que mais precisa daquilo ali. Mas de força, porque ela mesmo coloca aqui, depôs os poderosos dos tronos e aos humildes exaltou. Que é toda a pregação de Jesus vai ser sobre isso. Depor os poderosos do trono e exaltar aos humildes. Então Maria já tinha noção de que Deus, como falava esses dias, Deus era muito mais misericordioso do que justo. Porque ele pega o menos favorecido para ser o fiel dele, né? Então, como a gente falou, né, ela fica lá os 3 meses, né, com Isabel, e provavelmente depois José vai buscar ela. E olha só, no campo da curiosidade, né? João Batista, então, nasceu 6 meses antes de Jesus. Por isso que o dia de São João é 24 de junho. Porque o dia do aniversário de Jesus é 25 de dezembro. Então, João Batista tem que ser 6 meses antes. E daí se estabeleceu essa data de 24 de junho. Agora a parte final, então, do capítulo 1, já vamos encerrando, vem a narração do nascimento de João Batista. Versículo 57 ali diz: Quanto a Isabel, completou o seu tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. No 8º dia foram circuncidar o menino. Queriam dar, olha só que interessante, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: Em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome. Por meio de sinais perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu: Seu nome é João. E todos ficaram admirados, e a boca imediatamente se lhe abriu. A língua desatou-se e falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se esses fatos. E todos os que ouviram gravavam essas coisas no coração, dizendo: Que virá a ser esse menino? E de fato a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou, que também vem uma oração muito linda de Zacarias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas.
salvação que nos liberta de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos, com santidade e justiça em sua presença, todos os dias. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. O menino crescia, se fortalecia em espírito e habitava nos desertos até o dia que se manifestou a Israel. Enroscou minha garganta. Então aqui é narração do nascimento de João. Nascimento e a circuncisão dele. O nome João, ele significa graça divina. A palavra João. E é por isso que essa expressão usada como nome pegou muito mal lá quando eles foram circuncidar. Porque como eles não estavam acostumados, os judeus não estavam acostumados com a graça divina, eles estavam acostumados com os castigos de Deus. Então como é que tu vai colocar o nome de uma criança de graça divina? Se isso aí não existia até então para eles. Então, e daí eles falam, né? Mas não tem ninguém na tua parentela que tenha esse nome. Por quê? Porque o sacerdote, quando ele tinha um filho, esse filho perpetuava o nome do sacerdote. Então, por isso que eles dizem, mas tu não vai chamar teu filho de Zacarias? Porque ele deveria ter o mesmo nome do pai. O sacerdócio era hereditário também. Filho de sacerdote se tornaria sacerdote. E daí quando Zacarias fala que o nome seria de fato João, é que a língua dele se desenrola. Então ele volta a falar e daí ele faz o Benedictus, em algumas traduções diz ali Benedictus, que é essa oração que Zacarias fez. Então ele recuperou a fala, né, quando ele confirmou o que o anjo disse. Agora plenamente, então ele passa a crer na graça divina, que até então ele, como saduceu, não acreditava. Então Zacarias vai profetizar nessa oração, né, que o seu filho será grande e precederá o Messias. Porém, a fala de Zacarias ela vai exaltar um Messias político, que era a forma como os judeus esperavam que fosse. Eles não esperavam que fosse um Messias que viesse pregar o amor. Ali diz, né, que Zacarias fala, será a salvação que nos liberta de todos os nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Eles esperavam que chegasse o Messias político, e depois a gente vai entrar também mais para frente, que muitas pessoas se denominaram Messias e apareceram como Messias. Inclusive, a gente vai ver que Barrabás era um desses, quando a gente chegar na parte da condenação de Jesus, né? Só para antecipar um pouco, porque Barrabás era dos zelotas. Então era um outro grupo político que era da luta armada. Então eles estavam sempre em briga. Então ele evidencia, né, esse Messias político. Outro fato interessante, aqui diz no versículo 78, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas. Em algumas traduções está escrito sol nascente, né? Então a gente começa a entender por que o aniversário de Jesus, aqui ele está falando, óbvio, do Messias que irá de vir, né? Por que o aniversário de Jesus é no dia 25 de dezembro? Porque o dia 25 de dezembro era comemorado o Deus Sol entre os romanos. E daí, como Zacarias disse que Jesus, o Messias, é o sol nascente, e o sol nascente o que ele faz? Ele renova todas as coisas. Por isso que ele chama de sol nascente. Então,
nascimento de Jesus colocado dia 25 de dezembro. Em tese, acho que no próximo encontro a gente vai ver que teria sido entre junho e julho, por conta da época do ano, porque os pastores estavam com seus rebanhos ao relento. O inverno é muito frio, então no inverno eles não levam os rebanhos ao relento, né? Eles deixam guardados. Então, se eles estavam com os rebanhos com o rebanho ao relento, era verão. Verão é junho e julho. Então, ele teria nascido por entre esses meses, mas é comemorado lá em dezembro por conta dessa substituição de uma data dos romanos. O cristianismo usou muito datas pagãs para santificar essas datas, colocando datas religiosas. Daí ele coloca, né? Zacarias coloca que o Messias viria iluminar os que jazem nas trevas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele viria da Galileia. Porque a Galileia era a região, lembro que acho que lá no início de Mateus a gente falava, a região é chamada de Vale das Sombras da Morte, porque é uma região muito montanhosa. Por ser muito montanhosa, o sol se põe muito cedo. Então é uma região das sombras. Então, Zacarias fala que ele vem iluminar os que jazem nas trevas. Então ele vem de uma região que é relacionada com sombra. E no finalzinho ali, então, Zacarias, diz a Bíblia que o menino crescia, se fortalecia em espírito e habitava os desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Isso quer dizer que, então, desde cedo, ele foi levado pelo seu pai, por Zacarias, aos essênios, que os essênios moravam nos desertos. Lembram que tem as muralhas não, como é que chama? Quando tem os negócios quebrados ali, as ruínas, me fugiu a palavra. As ruínas dos essênios até hoje foram descobertas, né, no deserto, que os essênios essencialmente eram sacerdotes que não gostavam, não estavam mais de acordo com o que acontecia na religião, que era a troca de dinheiro por graça, né? E daí eles se retiram e vão para os desertos e habitam os desertos. Então João, desde muito cedo, foi educado pelos essênios. Tem a vestimenta dele, depois é uma... porque os essênios, aí na verdade, eles construíram uma sociedade à parte, né? Eles tinham lá sua sociedade, suas casas, eles viviam ali. Inclusive, os essênios, eles eram até bastante rígidos, porque eles acreditavam que todas as pessoas, para serem salvas, deveriam ser essênios, né? Deveriam seguir essa forma de viver dos essênios, né? Então, eles eram bem radicais, né? E daí João Batista, ele sai dos desertos quando ele vai se apresentar ao povo para batizar. E o batismo nas águas que João Batista fazia era um batismo feito pelos essênios lá na comunidade dos essênios. Eles tinham tanques onde eles faziam os batismos. E João Batista vai usar então o Rio Jordão para isso, né? Então, gente, por hoje eu acho que era isso. A gente já avançou um pouquinho do nosso horário normal. Não, acho que estamos dentro, né? Estamos dentro do horário. Agora, no próximo encontro, a gente vai para o capítulo 2 de Lucas, onde vem o nascimento de Jesus, né? E a gente vai ver até, já dando um spoiler do próximo encontro, a gente vai ver, porque a gente tem aquela noção, né? Jesus nasceu numa gruta, né? Na gruta de Belém, que a gente fala. Mas será que foi mesmo uma gruta? Como é que era o lugar? Daí eu pretendo daí eu vou trazer o projetor até para mostrar como eram os locais do nascimento de Cristo, né? De fato, foi numa manjedoura já. Não precisa se assustar tanto também, mas aí a gente vai ver melhor. Certo, gente? Vamos só fazer a nossa oração final. Depois a gente daí está liberado. Então, Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento em que estivemos contigo, que estivemos refletindo, que estivemos aprendendo uns com os outros, que estivemos tentando melhor compreender
hoje a tua origem. Pedimos que continue nos abençoando nessa semana, continue nos acompanhando e nos fortalecendo, para que cada vez mais nós estejamos perto de Ti. Muito obrigado, Jesus, por mais esse momento. Estivemos e continuaremos reunidos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tá, povo, até segunda-feira.